Vamos começar, irmãos? Bom dia de novo. Hoje o nosso tema será Encontrando Cristo através da Palavra. Baseado no livro do Ricardo Barbosa, a gente chega ao fim do livro hoje. Tá bom? Essas próximas duas aulas eu vou dar como... Vou partir esse capítulo final em dois, nesse assunto. E ele nomeia lá a centralidade de Cristo. E o que ele quer dizer com a centralidade de Cristo? Que toda a nossa espiritualidade cristã, ela existe em função de encontrar Cristo, de se parecer com Cristo, ser unido a Cristo, ser formado à imagem de Cristo e louvar a Cristo. Então ele destaca com isso o conteúdo, certo, da nossa espiritualidade. Muito se fala sobre espiritualidade hoje, e se a gente for lá para fora e ver o que estão falando em ambientes não cristãos sobre espiritualidade, vocês verão que o tema é tratado sim, é um tema um tanto em alta, as pessoas continuam falando de espiritualidade. Então, na faculdade de medicina, eu lembro que a Thaís falava muito que espiritualidade era um assunto constante lá para eles, porque... dadas as pesquisas, isso estou falando do que eu ouvi, porque eu não vi as pesquisas, estou falando só do que eu ouvi, de que, de fato, a espiritualidade contribui com a saúde, contribui com recuperação em certos casos. Então, muita gente entende, mesmo não cristão, que a espiritualidade faz muito bem. O Ricardo Barbosa até cita, o autor do livro que a gente está tratando, que até no ambiente corporativo, nas empresas, as pessoas lidam com esse assunto de espiritualidade. Ele diz, tem um movimento no mundo corporativo reconhecendo a importância da espiritualidade dos seus executivos e funcionários, e eles promovem seminários, retiros, nos quais autoconhecimento e práticas de meditação tomam o lugar da agenda produtiva e estressante do dia a dia das grandes empresas. Então, o que eles estão percebendo? Que o estresse é grande, é muita coisa para fazer, a produção tem que ser muito alta, mas mesmo assim, mesmo tendo em vista, você pensa o dia de um empresário, de um executivo, vocês sabem que é cheio para caramba, E a gente imaginaria, não tem tempo para nada. Mas a empresa, às vezes, estabelece na agenda que eles vão gastar um tempo não para produzir algo, mas para investir na espiritualidade dos membros daquela empresa. Isso é interessante porque quando a gente pensa na nossa espiritualidade, e quando ele fala aqui de meditação e assim vai, uma desculpa constante é a questão da falta de tempo, não é? Está faltando tempo, como é que eu vou fazer? Interessante que até o pessoal que não é cristão está reconhecendo que realmente não tem tempo. Você acha que as grandes empresas falam, não, tem muito tempo para gastar. Não, eles falam, não tem tempo, mas a gente vai gastar com isso porque os nossos funcionários precisam. Mas isso ainda é no ambiente não cristão. Ele até tem um termo que eles usam, que é espiritualidade laica. Não sei se você já ouviu isso. É a ideia de uma espiritualidade que não está necessariamente ligada à religião, não está necessariamente ligada à Bíblia ou à religião alguma, instituições religiosas, líderes religiosos. E isso, as pessoas gostam disso hoje em dia porque, imagina, você pode viver a sua espiritualidade, uma conexão com algo transcendente, sem lidar com liderança institucional, sem ter que lidar com o pastor chamando a atenção, sem ter que lidar com as lideranças de qualquer instituição religiosa que seja. Então, num site do Google, coloquei lá espiritualidade para ver o que o povo anda falando, E um site define assim, que a espiritualidade laica é uma abordagem que se baseia na ideia de que a espiritualidade pode ser vivenciada e cultivada independentemente de crenças religiosas ou dogmas específicos. Então, mesmo se desprendendo de dogmas específicos, de doutrinas, certo? As pessoas não querem ficar dentro dessas caixinhas, como elas colocam. Mesmo assim, elas querem buscar um significado mais profundo na vida, uma conexão com algo maior, que transcenda o indivíduo, que traga um senso de propósito e bem-estar. Olha só. E aí o que eles usam para isso?
práticas técnicas como meditação, contemplação, reflexão, diário pessoal e dentre outras coisas aqui. Tem isso no cristianismo? Meditação, reflexão? Tem isso? Tem, né? Tem uma coisa parecida aqui que as pessoas estão buscando. Mas o que isso sinaliza? O Ricardo Barbosa fala assim, de que até o mundo, até pessoas que não fazem parte da igreja estão procurando isso. São sinais de que alguma coisa está faltando, que o racionalismo do mundo ocidental não foi capaz de suprir e de que há uma frustração universal no espírito humano que continua clamando por significado. Ou seja, depois de muito tempo da experiência das pessoas dizendo que tudo o que há é o que nós podemos tocar, né? O materialismo, só existe o material, ou então de que uma aposta no cientificismo, uma aposta na ciência para trazer todas as respostas, seja filosóficas, seja qualquer coisa na nossa vida. Depois de um tempo, a sociedade tentando caminhar com a esperança nessas filosofias, agora a gente vê um aumento de uma busca por algo transcendente, certo? Que transcende nossa materialidade. Está faltando preencher alguma coisa dentro das pessoas. E elas estão procurando desse jeito. Isso é interessante porque o mundo, eu comentei já isso em outras ocasiões, às vezes as pessoas achavam antes que o mundo ia ficar cada vez menos religioso, né? Que a gente olhar para os países desenvolvidos, eu vi muito isso na escola, de que os países mais desenvolvidos eram menos religiosos. E conforme o país fosse desenvolvendo, o futuro de todo mundo ia ser um futuro não religioso. Só que o que a gente está vendo é uma procura, às vezes, de religiões, mas também uma procura por uma espiritualidade não religiosa, né? Uma coisa no meio termo aí, porque essas respostas que a sociedade já tentou dar não estão servindo. Vocês entendem o que eu estou falando? Pelo menos um aceninho assim, para eu saber que vocês estão comigo. Então, de certa forma, eu sinto que os últimos anos da igreja, principalmente lidando com ambientes às vezes universitários e dependendo de onde você está, eu sinto que a gente tem sido treinado há algum tempo a lidar com uma proposta de, assim, Deus existe ou não existe? Né? E a gente, às vezes, é treinado a lidar com as pessoas que acreditam que Deus não existe. E a gente tenta argumentar para mostrar que Deus existe, que existe um mundo espiritual, que existe algo a mais. E a gente está caminhando para um futuro não é muito distante, em que a grande questão não vai ser essa mais, porque as pessoas estão cada vez mais religiosas, seja para religiões orientais, né, seja para o islamismo, seja para espiritismo, certo? As pessoas procuram isso. E eu sinto que no Brasil mesmo a gente nunca chegou exatamente nesse ponto que nos outros lugares chegou, Estados Unidos, na Europa, né? Parece que você vai conversar com o povo brasileiro que a maioria acredita que Deus existe, né? Essa tem sido minha experiência quando eu vou conversar com as pessoas em geral. Até mesmo me surpreendi quando fui para a faculdade. Na faculdade, eu ia conversar, tinham poucas pessoas que se identificavam assim, eu sou ateu. Deus não existe, ponto. A postura, às vezes, que a gente vai lidando cada vez mais é de pessoas que, não, acho que Deus existe, mas não é o seu Deus. Não é o Deus das Escrituras. Não é o Deus cristão. Não é Jesus. Quais são as outras propostas? E a gente vai ter como igreja cada vez mais que lidar tanto com essa proposta de que não existe Deus, mas também teremos que lidar com coisas do tipo, por que o Deus das Escrituras e não o Deus do Espiritismo? Por que o Deus cristão revelado na palavra e não o Deus do islamismo? Diga, meu irmão. Ali, Tito. Só um pouquinho que ele vai trazer o microfone. Sobre essa questão da existência, né? Deus existe.
Deus é antes da existência. Não seria melhor que Deus é? Tem gente que faz esse questionamento, eu acho um pouquinho. Eu não vejo muita vantagem de trabalhar, mas é uma questão mais de linguagem, né? Porque Deus, tudo bem, Deus é antes da existência. Deus é. Mas Deus existe na existência também, né? Então, Deus existe no mundo criado. Deus existe no tempo. Deus existe no espaço. Então, dizer que Deus existe também é correto, né? Tem um debate filosófico um pouco mais tentando ir mais nas profundezas da linguagem, do que quer dizer que Deus existe, mas a gente tem que tomar algum cuidado porque às vezes esse debate aí que o senhor está citando, ele vem ligado com uma tentativa de estabelecer uma distância de Deus para conosco de um modo que ele é tão diferente, tão outro, tão além da existência, certo? Ele é além da existência, ele é tão longe que eu não consigo ter um contato verdadeiro com ele, certo? Então, quando eu não estou falando que é isso que o senhor está falando, não, tá? Eu só estou falando que a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de linguagem, porque às vezes está ligada a isso, de uma tentativa de... Ele está além da existência, ele está muito além de nós, então não tem como você de fato conhecer algo real, ter um contato verdadeiro com esse Deus. Então ele é além da existência, concordo. Ele é muito além, certo? Deus não está submetido, não está submisso ao espaço e ao tempo, porque ele criou o espaço e o tempo, concordam? Ele é atemporal nesse sentido. Mas ele entrou no espaço, ele entrou no tempo e ele conversa com a gente, ele se revela, certo? Então ele está aqui se comunicando conosco. Essa é a revelação de Deus. Então quando a gente vai responder essas perguntas, é por que a espiritualidade cristã seria de alguma forma melhor ou mais verdadeira do que qualquer outra espiritualidade. E eu não vou entrar hoje, não é uma aula de apologética, não é uma aula de defesa da fé, isso significa apologética. Então não vou entrar tanto assim nessa questão de comparação de religiões e assim vai. Mas existe algo sim muito diferente na espiritualidade cristã do que de qualquer outra espiritualidade. E esse algo é Jesus. Você fala, nossa, achei que ia ser vim na EBD aprender uma coisa nova, ele vai falar que Jesus é a diferença, mas é a diferença. Porque o fato é que quando você vai à Escritura e Jesus aparece na Escritura e ele diz o que ele diz, ele faz o que ele faz, e você tem contato com isso, você precisa tomar uma decisão sobre quem é Cristo. Quem é esse homem? Ele está mentindo? Ou não está? Se ele não está mentindo, então ele é Deus? Não, ele não é Deus, ele está mentindo. Então ele é mau caráter? Não, então você precisa decidir o que é Jesus, né? O contato com Cristo sempre vai ser a nossa maior apologética, sempre vai ser a maior defesa do cristianismo é o quê? Jesus. Conheça Jesus. Porque como é que a gente vai... E tem uma citação, eu já citei C.S. Lewis nisso, um autor britânico aí do século passado, mas ele disse no Cristianismo Puro e Simples, né, um livro importante aí pra gente: quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Dele quem? Jesus. O que as pessoas dizem? Estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre da moral, como um grande profeta em algumas religiões, como um espírito mais evoluído e assim vai. Estou disposto a aceitar Jesus como essas coisas, mas não sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Aí o C.S. Lewis continua: um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre da moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa, um manipulador de multidões. Faça sua escolha, mas não me venha com essa conversa mole de que ele foi um grande mestre da moral, pois ele não nos deu essa alternativa. Diga, Tito. Eu queria só acrescentar uma experiência que eu tive mesmo na faculdade. A gente fazia evangelismo lá no Núcleo de Vida Cristã. E às vezes no evangelismo acontecia mesmo de aparecer isso. Tipo, a pessoa ela tinha uma perspectiva de que eu acredito que existe Deus.
Aí você pergunta, tá bom, mas e Jesus Cristo? E a pessoa, tipo, não, Jesus, o cristianismo tá certo. Mas e outras religiões? Não, todas as religiões estão certas. Todas são como se fosse uma revelação diferente, uma faceta diferente de um mesmo Deus. E, tipo, quando a gente olha para esse ponto que você falou agora, né, das perspectivas sobre Cristo, inclusive tem aquele trecho, né, nos evangelhos que Jesus pergunta o que as pessoas dizem que eu sou. E aí, tipo, alguns dizem que é louco, outros dizem que é tão um endemoniado e tudo mais. E a gente diz, não, é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então, é só compartilhando mesmo uma experiência que eu tive na UNB, né, tipo assim, com o evangelismo, que isso acontecia bastante, na verdade. A gente não pode se distrair, principalmente no evangelismo, com essas questões um tanto periféricas. Por exemplo, né, aí na universidade ou no trabalho, certamente no trabalho eu já encarei esse tipo de questionamento, né? Do tipo questionamento sobre sexualidade, sobre polêmicas atuais, sobre aborto e assim vai, né? E quem fazia muito isso era o Keller, né? O Timothy Keller, o pastor Timothy Keller, e aí ele perguntava às vezes, tá, mas se, digamos que você fala assim, eu entendo que a Bíblia está errada sobre o que ela diz sobre a homossexualidade. Aí ele falava, isso significa que Jesus não ressuscitou? Você discorda da visão da Escritura sobre a homossexualidade. Isso significa que Jesus não ressuscitou? Tem alguma lógica essas duas? Tem como pular de uma coisa para outra? Não tem. A grande questão é, Jesus ressuscitou? Se sim, meu irmão, você tem que lidar com isso. E tem que lidar com o que ele diz sobre a realidade. Porque se ele é Deus, né, então ele que tem a razão do que ele diz, né? Quem somos nós para debater com o nosso Senhor? Qual que é o ponto? O Ricardo Barbosa ele faz uma ilustração de que uma vez um senhor recebeu em casa vários ex-alunos da faculdade lá, e eles todos estavam com carreiras profissionais e tudo mais, e eles foram se reunir e ele foi servir café para esses alunos, ex-alunos que agora já estavam nas suas profissões e tudo mais. E eles acabam se comparando um pouco um com o outro nas carreiras, quem foi melhor e assim vai. E ele colocou as xicrinhas de café para servir, ele colocou umas xícaras de plástico, umas xícaras de porcelana, umas xícaras, né, diferentes ali. E ele foi servir o café nas xícaras. E aí ele notou que os alunos, obviamente, você vai escolher primeiro, você não vai escolher a de plástico, né? Você vai escolher a melhor xícara. E aí ele usou a oportunidade para lembrar os alunos dele de que o que importava não era a xícara, era o café, né? Então, o que é o ponto da ilustração dele? É de que às vezes as pessoas lidam com religião ou com espiritualidade, práticas espirituais, como se elas quisessem escolher a melhor forma, os melhores rituais. Mas o que importa não são os rituais, é quem você encontra nos rituais. Aí eu mencionei, né? Tem meditação no cristianismo? Tem. Salmo 1, né? Meditar na Escritura de dia e de noite. Agora, tem meditação no mundo? Tem. Mas encontra Jesus? Se não encontra, a xícara está vazia, irmão. O que adianta ter uma xícara bonita? Né? O que adianta se apaixonar por um estilo de vida? Tem estilos de vidas que são apaixonantes. As pessoas lidam com isso nas redes sociais e elas veem os estilos de vidas umas das outras. E às vezes as pessoas se impressionam com certos rituais. Né? Eu estava vendo uma série no Netflix, chama Ninguém Quer. Não sei se vocês viram, eu estava lá nos tops lá do Netflix. E aí é uma história que tem um rabino e uma moça se relacionando que ela não é judia, ela é gentia e ela a princípio não quer se converter, e eles começam a se relacionar e começam os problemas lá entre eles. Mas na série existe uma certa fascinação pelos rituais judaicos. Né? Não sei se alguém viu essa série aqui? Deixa eu saber. Viu? Tem uma fascinação lá pelos rituais judaicos, o jeito de falar, tem um negócio lá de judeu falar pu-pu-pu, né? Pu-pu-pu, alguma coisa. E existe um momento em que eles definem a religião
como um conjunto de sensações, de experiências, sabe? Uma coisa mais filosófica. Algo como, assim, o que importa são os rituais e o que você sente ao fazer os rituais. E aí, em outras palavras, no que a gente está pensando aqui, é como se você falasse, o que importa mesmo é a xícara ser de porcelana, aquela xícara, né, de cerâmica, às vezes, né, uma xícara de cerâmica e tal. Não importa se tem café dentro, se não tem, né, se você vai beber ar. Tem muito disso hoje em dia. E aí a gente se deixa fascinar. O islamismo cresce nisso, né? Tem influências islâmicos, né? Que vão compartilhando rituais do dia a dia e as pessoas acham super interessante que eles oram todo dia, tem uma rotina de oração, tem de orar virado para determinado lugar, não usa esse tipo de roupa. O judeu também tem todas as suas regras e as pessoas acham que vão ter um contato com algo verdadeiro com essas formas, esses hábitos, esses rituais que não nos fazem encontrar com aquele que sacia a nossa alma. 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí o Ricardo Barbosa, ele inicia a reflexão dele justamente dizendo o seguinte: ao concluir seu convite com essa declaração, Paulo, ele diz, como também eu sou imitador de Cristo, também sejam imitadores de Cristo. Paulo afirma que o propósito da espiritualidade cristã é Cristo e nossa conformidade com Ele. Então, por que que a gente fala tanto sobre devocional, sobre leitura das Escrituras, sobre oração, sobre meditação, sobre reflexão? Por que a gente fala tanto sobre isso? Porque a gente quer imitar Jesus. A gente quer ser como Jesus. A gente quer ser parecido com Jesus. E aí é um bom momento para a gente se perguntar sobre as nossas práticas de espiritualidade. Porque, primeiro, já estou partindo assim, eu sei que muita gente aqui não tem lido a Escritura diariamente. E eu sei disso, infelizmente, no chute, mas eu tenho certeza. Porque a gente vai conversando, né, com cada um e a verdade é que a maioria das pessoas que estão entre nós na igreja infelizmente, não tem o hábito de ler a Escritura todo dia, por exemplo. Mas tudo bem, digamos que você lê a Escritura todo dia, ano novo vai começar, todo mundo começa com seus planos de leitura novo, vamos recomeçar. Eu sei que de toda a Bíblia, o livro que você mais leu foi os primeiros 10 capítulos de Gênesis, né? Todo ano você começa ali e lê os primeiros 10, 15 capítulos, aí chega em Êxodo 20, você para, porque chega os 10 mandamentos, aí começa o código da lei, aí fica mais difícil, aí tabernáculo, aí pega o tabernáculo, geralmente é assim. Mas o ponto é, por que você lê as Escrituras? E eu pergunto isso porque quando você abre a palavra para ler a palavra, você está ciente de que você está encontrando Jesus? É um encontro com o Senhor? De que através desse ritual, é um bom ritual, mas através desse ritual você está encontrando o Senhor? A palavra dele está vindo até você? Ou quando você ora, por que você ora? É para responder ao Deus que tem falado ao seu coração nas Escrituras? Ou é para acumular horas no banco de horas espiritual para depois você falar: Deus, eu orei tantas horas por isso? Ou então para você assegurar as pessoas que seu joelho está roxo, né? Tem um pouco disso às vezes nos meios cristãos. Será que é para você, de alguma forma, ganhar algum crédito diante de Deus para você cobrar alguma coisa dele depois? Por que você ora? O que eu estou alertando aqui os irmãos? Cuidado com essa coisa do check, né? Orei, tá pago, né? Como se fosse ir na academia e pronto. E a ideia não é essa, né? Porque a ideia não é a xícara, é o conteúdo. A ideia é
quem você encontra, o que ele diz. Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas que você tem encontrado quando você lê as Escrituras? O Pai, o Filho e o Espírito. Mas como é que funciona esse encontro com Cristo? E eu queria gastar o resto dessa aula de hoje falando um pouco sobre meditação, sobre esse encontro com Jesus que acontece na palavra. Porque eu sei que quando eu falo assim, beleza, você abre a palavra, você está encontrando Jesus. É diferente do que eu chamar você para tomar um cafezinho na minha casa, né? Não é a mesma coisa, porque quando eu encontro você, a gente tem um pouquinho mais não é facilidade, mas é uma comunicação mais direta, né? Eu falo, você me ouve e você responde. Isso acontece com as Escrituras? Sim, em um nível, mas você concorda que é bem diferente, né? E quando a gente fala de uma vida devocional, uma vida espiritual, a gente fala muito desse encontro com Deus, né? Todos os dias na palavra. A gente tem que entender um pouco melhor o que é esse negócio de encontrar com Jesus todo dia. Porque a gente não está falando de coisas como existem cristãos que meditam nas Escrituras de uma forma inspirada nas religiões orientais. Por exemplo, meditação transcendente, né, transcendental, um dos dois o nome. E o pessoal fala bastante de um estilo de meditação oriental. Você escolhe uma palavra, uma frase, e você repete ela como um mantra, certo? E aí você vai repetindo, repetindo e repetindo. Então, não sei, você escolhe uma palavra, pode ser até uma palavra bonita, né? Por exemplo, satisfeito em Cristo. Satisfeito em Cristo. Aí você vai e começa a repetir, satisfeito em Cristo, satisfeito em Cristo. E qual que é a ideia da meditação transcendental, né, desse estilo? Quase caiu aqui o microfone. Aqui, eu vou ler para vocês. Na MT, que é essa meditação transcendental, os participantes repetem uma palavra ou frase que, a princípio, elimina outros pensamentos. Então, você está focando no que você está falando e está eliminando todo o resto da sua cabeça. E depois, perde o próprio significado. Então, você fala tanto, você já fez isso, né? Fala o seu nome o suficiente ou fala uma palavra o suficiente que ela fica estranha. Então, você fala celular o suficiente, fala 50 vezes no final, você... Celular? Né? Essa palavra tem alguma coisa de errado aqui, peraí. O que significa? Ela perde o significado, ela fica estranha, mas eles repetem a tal ponto que ela perde o significado, os seus pensamentos vão embora, e o que sobra? O resultado é que se deixa de ter consciência de quaisquer palavras, ideias, imagens ou conceitos, tornando-se consciente apenas da própria consciência. Ou seja, você só existe. Né? Você só está lá, só existindo. Isso é o oposto do objetivo da meditação cristã. Você usa a Bíblia para fazer isso? Você não está fazendo meditação cristã. Você está fazendo meditação não bíblica usando um trecho da Bíblia. Mas não é bíblica. Entenderam? Tem uma vantagem na memorização bíblica? Tem. Mas tem gente que usa o Pai Nosso como se fosse um mantra. Né? O Pai Nosso ou o mantra, ou às vezes como se fosse um amuleto, né? O Pai Nosso antes do jogo de futebol, né? Que o povo reúne. Aí, beleza, segue. Fala tão rápido que se nem soubesse do ritual, ninguém ia saber que era o Pai Nosso. Ou então, o Pai Nosso repetido. Às vezes a gente repete pouco na liturgia cristã, protestante. Às vezes a gente tem menos repetição que a liturgia histórica. Mas qual que é o temor? Que a repetição possa gerar em quem está participando do culto um negócio vão, palavras vãs. Vai perder o significado, você não presta mais atenção no que você fala, você só fala aquilo, enfim. Tem como você viver um ritual aqui, todo domingo, de uma forma que o ritual é vazio? A gente não tem tantas repetições, talvez, como uma liturgia católica, ou uma luterana, ou uma anglicana, alguma coisa do tipo. Mas a gente não canta as mesmas músicas toda vez há 20 anos, aí, 40, 50, 70, não sei.
Tem músicas que você canta tranquilamente com os olhos fechados. E se ainda for uma música bacaninha que você está batendo palma ali, você nem lembra mais o que você está falando, né? Você só está falando as palavras. Vaziou aquilo, né? Está sem conteúdo. Orações de contrição, oração de agradecimento do almoço, né? Todo dia você agradece pelo alimento antes de comer. Às vezes a gente se esforça para orar um pouquinho diferente. Não tem como variar tanto assim, né, irmão? Porque é agradecer pelo alimento. Qual que é o esforço? Não necessariamente variar as palavras, mas que toda vez que você fale as palavras, que elas sejam verdadeiras. Afinal de contas, eu não quero que você pare de falar o Pai Nosso. Aliás, se puder orar o Pai Nosso todo dia, como uma referência para as suas orações, é ótimo. Mas o que a gente está tratando aqui? Vai virar uma meditação de esvaziamento da mente? Porque meditar para as Escrituras não é esvaziar a mente. Vamos lá para o Salmo 1. Quem é que pode ler para mim o Salmo 1 inteiro? Pode levantar a mão que o Tito leva para você ler. Ó, a Lu aqui na frente. Aqui, Tito. Aqui, ó. Olha para mim, aqui, ó. Só antes de ler o Salmo, só fazer uma ressalva nessa questão da quem é Jesus na nossa vida. Eu tenho amigas de 30 anos, 40 anos atrás, da época de adolescência, que já leram a Bíblia umas 500 vezes, é mestre em jejum, conhece todos os princípios de jejum. E a gente conversa ao longo desses 40 anos e a vida dela não mudou em nada. Isso é ritual, né? Então, é de uma família tradicional, pai, presbítero, tios são pastores. Então, vem de um ritual, e eu ouço aquilo ao longo desses 40 anos e fico olhando, meu Deus, o que é que está mudando na tua vida? Já disse isso para ela, já quase perdemos a amizade em função disso. Foi, minha irmã, você continua não perdoando seu marido, você continua não perdoando sua sogra. Ao longo dos 30 anos que nós temos amizade, você continua odiando algumas coisas na sua vida. O que está fazendo sentido você ler a Bíblia durante o ano? E ela fala comigo, Lu, mas olha, eu li a Bíblia, olha, você já ouviu falar de não sei o que ela falou lá, de agora uma tal de modinha que tem aí, de rituais de casa. Eu falei, se eu já li, não li nada disso não, Cleidinha. Eu leio a Bíblia. Entendeu? Não estou falando que a gente não tenha que entrar em algumas questões de rituais de casa, disso, mas o que é que isso está mudando a sua vida? Entendeu? O que é que isso está transformando você? Que tipo de mulher que tu é? Entendeu? Tu continua do mesmo jeito. Então, acho que tudo que você está falando é o que é que Jesus está fazendo na minha vida. Eu tenho que olhar para o meu passado e falar, Deus, muito obrigado, porque eu era uma mulherzinha muito ruim. Eu era uma mulherzinha muito difícil. Preciso mudar? Preciso, mas eu já mudei muito de 30 anos atrás. Então, isso que precisa acontecer. E eu acho que os cristãos têm esquecido isso na sua família, têm deixado isso de lado. Pais que estão perdidos em teorias de como educar filhos, como criar filhos, e têm esquecido de voltar para a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, gente. Como que eu tenho que disciplinar meu filho? Como que eu tenho que ensinar meu filho? Como que eu tenho que me dirigir como dona de casa? Como que eu tenho que tratar as visitas dentro de casa? Como que eu tenho que tratar meu marido? Como que eu tenho que tratar meus... A Bíblia é o nosso ritual. E nós temos perdido, infelizmente, nós temos perdido isso. Eu tenho visto isso. Agora vou para o texto. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa.
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, acho que é isso. Você tem que ler a palavra e eu tenho que chorar. Não por coisas que tem coisa, mas pela minha vida. Deus, eu não tenho feito isso. Então, me ajude nisso. Pois é, a gente lê a Escritura. E aí, quando você lê a Escritura, o que isso gera em você, né? Eu lembrei da letra, para citar o Projeto Solo aqui, né? Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Né? E aí continua a jornada. De fato, mudanças ocorrerão porque esse encontro com Cristo tem efeitos. Deve ter efeitos. Quando a gente fala aí do Salmo 1, né, especificamente ele fala no versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A palavra aqui, ela, curiosamente, significava literalmente sussurrar, porque tinham o hábito de recitar as Escrituras continuamente. As pessoas não tinham o privilégio de ter a palavra nos seus bolsos, né, como a gente tem hoje em dia. Cada um tem a Escritura no seu próprio bolso aqui, para onde quer que vá. Lá na Antiguidade, no tempo do Antigo Testamento, com certeza isso não era uma possibilidade. Onde que era o contato com a palavra? Na congregação, né? Onde a palavra era lida. E o que eles tinham que fazer? A gente tem que fazer também, mas eles eram bem melhores que a gente. Eles tinham que memorizar a palavra, recitar aquilo que eles ouviram, repetir. E aí tem que ter o cuidado do mantra, né? Mas eles repetiam, não para perder o significado, nada disso. É justamente que a ideia de memorizar as Escrituras, de colocar elas no coração de forma que você fala sem ter que olhar para ela, essa é a meditação bíblica, só que o trabalho da sua mente, conforme você recita, é intenso e não é um trabalho de esvaziamento da mente. Tanto é que, se a gente olhar, eu vou só citar esses aqui para a gente não gastar o tempo chegando lá. Tiago 1, 25 diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Conseguir, meus irmãos, frutificar, certo? Conseguir ter mudança na vida, avanço em lutas contra pecados específicos, comportamentos que se repetem, tem tudo a ver na rotina cristã com a meditação bíblica. Considerar atentamente. E meditar, em outras palavras usadas nos Salmos mesmo, né? Sem ser essa palavra hebraica aqui, mas outras palavras que também são traduzidas como meditar, também tem o significado de, olha só, ponderar, questionar meticulosamente. Então, nesse sentido, meditar é propor perguntas a si mesmo sobre a verdade. Ou palavras no Novo Testamento que significam meditar também, como umas que Paulo usou bastante, não sei falar, logisdomai, uma coisa assim, que quer dizer calcular, estimar o valor, contabilizar, avaliar, considerar, pensar em, ponderar, deixar a mente se demorar em. O que eu estou dizendo? Quando você lê as Escrituras, como é que você medita nas Escrituras? Você lê aquela palavra, você entende aquela palavra, e aí você tem que deixar a sua mente se demorar ali. Você tem que deixar a sua mente pensar nas implicações. Quais são as implicações disso aqui? O que isso aqui tem a ver comigo? O que tem a ver com o que eu fiz ontem? O que tem a ver com o que eu vou fazer hoje? Certo? A mente tem que trabalhar. Quando a gente diz que o encontro com Jesus ele não é um encontro tal como esse que eu estava comentando, né, de que às vezes a gente encontra eu e você, como eu falando para você, e você pode ouvir me responder. Qual que é a diferença? A palavra de Deus nas Escrituras, ela não foi, e eu quero falar isso com calma, vocês podem perguntar, vocês não entenderem, tá? Porque não é para soar como uma heresia, não. Se for parecer heresia, pergunta que eu esclareço. Mas é o seguinte, a palavra de Deus não foi escrita para você.
Ela foi escrita por você, pela igreja, para a edificação da igreja. Mas ela não foi destinada para você. Então, quando você lê a Epístola aos Romanos, para quem que a Epístola aos Romanos foi destinada? Aos romanos, não aos cruzeirenses, que somos nós aqui dessa igreja, não é? Não foi destinada aos crentes cruzeirenses. Mas, então qual que é a ideia? Gênesis foi escrito para quem? Às vezes a gente esquece, porque a gente acha que Gênesis foi escrita para opor versões de origem do universo atuais. Mas quando Moisés escreveu, eu acho que ele não tinha em mente assim o Big Bang, sabe? Acho que não tinha a ver com teoria da luz ali, enfim. Gênesis foi escrito para quem? Vocês sabem disso? Para os povos que estavam ali ao redor. Os povos ao redor? Foi o que eu ia falar. Tipo assim, tem a ver com isso. Ali tem uma contraposição, inclusive referências a termos que as pessoas usavam na época dentro de outras religiões. E tipo assim, é um texto que tem como contraposição, tipo, mostrar que os astros e todas as coisas criadas não são tipo deuses e soberanos, mas estão sob a soberania de um Deus. E, bom, isso foi uma das coisas que eu já ouvi falar. Com certeza. O que você está dizendo ele foi escrito para pessoas que estavam inseridas num contexto de outros povos rodeando, com várias religiões, várias teorias sobre deuses, etc. Né? Isso. Mas ela não foi escrita para os povos rodeando. O Israel, né? Foi escrita para Israel, para o povo de Israel. Mas qual povo especificamente? O povo que saiu do Egito. Que aí entra o que o Tito está falando. Então, Gênesis foi escrita para o povo que saiu do Egito, para o povo que tinha tido contato com deuses egípcios, explicações egípcias da realidade durante muitos anos. Então, quais são os questionamentos que Gênesis está respondendo? Não são os seus, certo? Diretamente. São os daquele povo naquela época. Então, quando você lê Gênesis 1 e você não vê Moisés falando mal da teoria da evolução, você não se surpreende. Por quê? Porque ele não tem isso em vista. Porque não existia Darwin, não existia nada disso. A gente sabe e consegue aplicar Gênesis 1 hoje em dia para entender como lidar com essas coisas. E eu entendo que Gênesis tem que ser lido literalmente, e entendo que não combina com a teoria da evolução, só para assegurar os irmãos aqui sobre isso. Mas o que eu estou dizendo Moisés não tinha isso em vista quando ele escreveu. Então, o que gera, o meu ponto aqui, o que gera um pouco da estranheza que às vezes a gente fala para os crentes? Lê a palavra para você encontrar o Senhor. Aí você encontra o Senhor falando com outras pessoas. Entende? Isso gera um pouquinho de um obstáculo a princípio, porque para você entender o que está sendo dito, você precisa entender o que Deus estava dizendo para aquelas pessoas primeiro. Certo? Isso é uma questão de hermenêutica. Como é que a gente lê e entende um texto? O texto bíblico. Eu entendo o que Deus estava dizendo para aquelas pessoas. Isso é entender o texto bíblico. Depois que eu entendo o texto bíblico no seu contexto, aí eu consigo meditar nele. Então, para você conseguir meditar, você precisa primeiro entender. Eu diria que você precisa ler, entender, para você meditar. E depois responder. Então, tem uma conversa, um encontro com o Senhor? Tem sim. Tem uma conversa, um encontro com o Senhor. Só que não é você já abre lá Isaías e lê uma profecia escrita para um povo de Israel, ou para o servo de Deus, alguma coisa assim, e você aplica diretamente a você, como se você estivesse falando com você. Não é essa a ideia da conversa. A ideia da conversa Deus falou com outras pessoas, é a palavra de Deus, é objetivamente a palavra de Deus, não deixa de ser, nunca vai deixar de ser, mas eu preciso entender o que foi essa palavra de Deus dita àquele povo naquela época, e assim eu entendo os princípios que estão contidos ali, o que é essa comunicação de Deus com esse povo naquela época, me revela a respeito de quem Deus é. Entendendo o que eu estou falando? E aí, quando me revela alguma coisa a respeito de quem Deus é,
aí eu entendo que Deus é, por exemplo, bom, Deus é justo. Isso é uma revelação de Deus que foi entendida por mim. Se foi entendida por mim, eu posso respondê-la. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você considera, entende a doutrina, e aí você medita o que tem a ver comigo isso aqui? Quais são as implicações disso aqui? Aí você começa a realmente sentir que Deus está falando com você diretamente, ao invés de que com outras pessoas naquela época. E aí quando Deus vai falando com você, porque aí quem é que está falando com você, aplicando essas palavras ao seu coração? O Espírito Santo. E aí sim você responde em oração. Diga, Jade. Só um breve comentário, Danilo, trazendo de volta o aspecto que você estava comentando sobre rituais, né? É muito interessante ver como Jesus se opôs muito fortemente aos fariseus, por exemplo, e como isso é algo que a gente ainda vê nos dias atuais. Assim, eu estava conversando com o meu grupo de discipulado e é interessante a gente ver como muitas vezes a prática farisaica é vista como uma coisa realmente ali do Novo Testamento, daquele contexto. Mas a gente pode muito bem agir de forma farisaica nos tempos de hoje em relação à nossa própria espiritualidade, vindo para a igreja, cumprindo meros rituais e muitas vezes nos achando até melhores do que as pessoas que não creem, por achar que os rituais nos santificam por si mesmos, né? Então, eu ia pedir para você comentar um pouco dessa questão dos fariseus, assim, de como a gente muitas vezes vive essa religiosidade, essa espiritualidade muito vazia de significado, de propósito, de transformação, e como isso também acaba gerando um impacto dessa incompatibilidade entre prática e discurso, que faz com que as pessoas olhem muitas vezes nos dias atuais, pessoas que não têm fé em Cristo, e pensem, puxa, mas para que eu vou para a igreja? Se essas pessoas que pregam tantas coisas sobre Deus não vivem isso na prática, né? Eu escuto muito isso de amigos e pessoas não cristãs em geral que falam, eu posso até acreditar nesse Deus que você está dizendo, mas, sinceramente, tem tanta gente, né, fazendo coisas erradas na igreja e partem desse pressuposto de que não há transformação de fato, que para elas é, digamos, mais conveniente estar fora do métier gospel evangélico, né? Então, acho que essa prática farisaica ela é muito perigosa para os nossos dias atuais e queria te pedir para comentar um pouco disso também. Eu acho que tem a questão do ritual pelo ritual, que é um tanto farisaico, né? Por exemplo, tem gente que... Essa pergunta já me indispõe um pouco, assim, porque... mas tem como... só para você entender. Você pode contar quantas vezes você lê a Bíblia, não tem problema, tá? É porque quando alguém já chega para mim e já fala assim, primeira coisa, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu já fico meio... Qual que é a ideia da pessoa aqui nessa conversa? Ela comparar a quantidade de vezes que eu li, que ela leu, e assim, de alguma forma quem leu 50, né, a Lu comentou, tem um amigo que já leu 50 vezes. Tem gente que conta mesmo, né, 60, 70 vezes já li a escritura. Tá, irmão, leu, entendeu, meditou, aplicou, glória a Deus pela sua vida, que você leu 50, leia mais, entendeu, continua lendo. Agora, eu tenho um pouquinho de temor de que esse farisaísmo que você comentou apareça no jeito com que a igreja lida com esses rituais de ler a Bíblia, orar e jejuar, certo? São rituais importantes para nós, tem que ser feitos. Agora, se for na ideia de só acumular pontos de alguma forma, aí você tá indo por um lugar ruim. A segunda coisa, calma aí, Tito, é que se você só lê e entende, mas não medita, não frutifica. Então, só para eu mencionar o Salmo 1 aqui, e depois eu dou a palavra ao Tito para a gente encerrar. No Salmo 1 ele diz que quem medita de dia e de noite... Então, meditar de dia e de noite não é uma coisa que você pode, assim... Você não pode simplesmente localizar a meditação só em um ponto do seu dia, certo? Você não pode falar, eu leio a Bíblia todo dia 10 minutos antes de dormir, ou então quando eu acordo, e ali eu medito e pronto. Não dá. Você precisa fazer isso que você faz, ótimo, mas você precisa de alguma forma continuar ponderando, se perguntando, o que foi aquilo que eu li?
Que negócio. Às vezes você vai se perguntar para você conseguir entender. E depois que você entendeu, você vai ficar se perguntando, nossa, mas Deus falou isso? Mas que coisa, que isso demonstra a respeito de Deus, e assim vai. Você precisa ficar com aquilo lá na sua cabeça. Mas quem faz isso, olha só, essa pessoa, de acordo com o Salmo 1, é estável. A pessoa que sempre medita, a pessoa acostumada a meditar, eu estou lendo uma citação do Keller, a pessoa acostumada a meditar é como uma árvore enraizada de tal forma que o vento não consegue derrubá-la. A pessoa que medita com constância na Escritura é estável. Significa que vem aflições, vem sofrimentos e vem um monte de coisa. Mas você medita na Escritura todo dia. Então, você está conectado com a realidade de uma forma que quem não medita não está conectado. Qual a realidade? A realidade mais verdadeira de todos. Do Senhor que vai guiando todas as coisas, das revelações de Deus, e assim vai. Outras vantagens, eu vou terminar aqui e depois eu passo a palavra para vocês, só porque eu preciso terminar às 11 horas, já são 11h01. A gente precisa estar com essa raiz da árvore sempre mergulhada na água. Você vê que a imagem, existem outras imagens de um animal bebendo e saciando sua sede, mas a árvore do lado das águas correntes, ela está ali conectada nas águas o tempo todo, certo? Raiz mergulhada nas águas. E o que ela faz com a água? Ela absorve, ela converte aquela água, passa a ser parte de quem essa árvore é. E ela frutifica. Frutifica sempre com folhas verdes. A frutificação não é sempre na mesma proporção, que depende da estação. Mas, se você medita sempre, vai ter frutificação na sua vida. E aí, eu até, às vezes, me pergunto se toda vez que eu fosse fazer um aconselhamento bíblico, que acontece bastante, aconselhamento bíblico relacionado a Danilo, eu não consigo largar esse pecado aqui, já faz anos. Primeira coisa acho que eu vou até começar a fazer isso. Toma aqui, você vai me relatar se você medita na Bíblia todo dia, certo? Porque se você não medita, você espera ter força de onde? Para abandonar o seu pecado, para lutar na santificação. Se a frutificação vem da meditação nas Escrituras. Você não vai mudar sem meditar nas Escrituras. Não tem como. E por último, bem-aventurança. Bem-aventurado, alegre, o deleite, a alegria na vida, de desfrutar das palavras de Deus. Quando a palavra de Deus fica ali, a gente fica ponderando, indo e voltando na cabeça, entendendo as implicações, o que isso tem a ver com a minha vida, o que esse texto aqui tem a ver com Jesus lá na frente. Meus irmãos, isso gera muita alegria na gente, muito prazer. E nesse sentido a gente consegue sofrer alegre, né? Se entristecer, mas não ser completamente abatido, por causa da estabilidade. Então, eu vou continuar essa aula semana que vem, continuar falando sobre meditação, sobre algumas técnicas de meditação nas Escrituras e assim vai. Mas eu queria então já sair, para os irmãos já saírem com esse desafio de, se você não tem lido, volta a ler. Já é o primeiro passo. Volta a ler. Lê todo dia, certo? Essa semana. Já se perguntou, como é que eu estaria hoje se eu lesse a Bíblia todo dia durante 6 meses seguidos? Não falhasse um dia. Não tem um dia que eu falho. Como é que você estaria hoje? Com Deus, com as suas dúvidas, com as suas aflições, suas ansiedades, né? E se fossem anos de constância e estabilidade com as Escrituras, né? E se pergunte nisso e volte. Volta aí para a prática diária. Se você já lê, o desafio não só leia, mas pensa sobre esse negócio que você está lendo aí. Mesmo que não seja um momento, li de manhã, durante o dia eu vou ficar pensando naquilo. Vou trabalhar para não deixar aquela escritura sair de uma forma que eu perca aquilo da minha mente. Então, da minha parte é isso, tá, irmãos? Diga, Tito e Fábio, para a gente encerrar. Não, beleza, comentário rápido aqui. Eu lembrei desse estudo, aquele livro aquele discipulado do Bonhoeffer, que eu tinha até comentado contigo que tu estava lendo, né? E ele fala sobre essa postura farisaica. Tem um trecho, acho que é do Sermão do Monte, se não me engano, que Jesus vai falar, tipo, olha, quando vocês forem orar,
vocês não orem em público como fazem as pessoas, vocês vão fechar a porta do quarto e vocês vão orar no secreto, e o Pai que vê vocês em secreto vai recompensar vocês. E ele fala, com relação às pessoas que fazem isso em público para serem vistas, elas já receberam a recompensa delas. E eu fico pensando, tipo, caramba, imagina você deixar de receber a recompensa de Deus para receber uma coisa muito menor porque você está querendo cumprir um ritual ou alguma coisa assim. A gente até comentou isso no discipulado, que o Max talvez vai lembrar a gente falando sobre isso outro dia. Então, acho que é uma coisa que a gente não só tem que saber que tá errado, mas a gente tem que se policiar pra gente não fazer isso até, às vezes, inconscientemente ali, mas a gente buscar, de fato, essa postura diante de Deus de, Senhor, eu tô fazendo isso como pro meu relacionamento com o Senhor, no secreto e não para ser visto ou qualquer coisa assim. Então, só acrescentando isso mesmo, né? Foi até uma coisa que eu orei. Eu falei, caramba, Senhor, não me deixar de receber a recompensa do Senhor porque eu quero, sei lá, acariciar meu ego, alguma coisa assim, né? Irmãos, tem muita coisa, muita riqueza que a gente não está desfrutando, acessando. A gente é crente, a gente vai para o céu, mas tem muita coisa para viver até lá. E muita riqueza que a gente está deixando de viver porque a gente não medita nas Escrituras. Uma coisa que, já que está todo mundo falando de discipulado, e o interessante é que no discipulado do semestre passado, eu tinha comentado recentemente, né, com uma pessoa sobre ruminar, que nada mais é do que uma outra forma de falar da meditação. E eu vi que a pessoa ficou me olhando meio assim, eu fiquei pensando naquilo, né, eu fiquei meditando sobre ruminar. E naquela semana, aquela porção que veio para a gente foi justamente falando sobre ruminar. Não sei se vocês lembram do semestre passado, que nós avaliamos isso. Falei, eu sou louco, mas nem tanto, né? Mas tem a ver. E é algo que às vezes a gente fica com... a primeira vez que eu vi esse termo, eu lembro que eu estava saindo da fase de infância, entrando adolescente, ou seja, eu era um junior. E da hora que eu vi o pregador falando sobre isso, aí eu fiquei imaginando, né, um boi ruminando, que coisa feia, mas aqui, vai e volta. Mas às vezes a gente se pega tanto nesse exemplo da coisa feia que não vou fazer, que a gente esquece, de certa forma, de fazer o que é importante. Que realmente é fazer como você colocou, Danilo, né? A gente leu, eu fiz minha devocional de manhã, bati o cheque lá, né? Alguns usam até aplicativo para fazer isso. Cumpri. E aí? O que isso falou comigo durante todo o dia? Como eu apliquei aquilo? Né? E às vezes a gente esquece, porque torna uma rotina, ou vira um novo farisaísmo, né? Um farisaísmo nos tempos modernos, vira religiosidade, né? Como o pastor aqui do meu lado na hora comentou. Então, que a gente tenha esse desejo de realmente não só ler a palavra, mas meditar e, acima de tudo, aplicar ela em nossa vida. Porque, às vezes, nós também lemos pensando em como aplicar na vida do irmão. Isso daí que é outra coisa que também Cristo aponta. Eu estou tão preocupado em ler, mas como é que vai ser isso aplicado na vida da Patrícia, na vida da Milena, na vida do Mateus, do Murilo, do Bernardo Mateu, que está vindo aí? Como é que isso está aí? Como é que isso vai ser aplicado na vida do Fábio? Né? E ontem eu estava assistindo também, já estou acabando, vendo assistindo um vídeo no YouTube, e aí a pessoa falou assim, cara, às vezes nós temos que fazer na nossa vida igual a orientação que nós recebemos no avião. Ao as máscaras caírem, coloque primeiro em você e depois ajude uma pessoa. E às vezes nós também meditamos não sobre como Deus vai falar ao meu coração, mas como Ele vai falar no coração do irmão, e nós esquecemos de nos enchermos até transbordar, como diz a música, vem encher-me até transbordar. E a gente não quer nos encher, a gente quer transbordar na vida das pessoas, mas nós esquecemos que primeiro, para transbordar, nós temos que estar cheios. Isso é algo que muitas das vezes nós somos fariseus, achamos que nós estamos sendo, na verdade, crentes verdadeiros. Então, conforme você foi falando isso, eu fui lembrando
dessas coisas. Eu tinha até outras coisas que eu tinha lembrado, mas como você vai continuar a aula em outro momento, vou ver se você não vai falar. Aí domingo que vem a gente vê. Mas eu agradeço a oportunidade, a aula maravilhosa. Última participação, tá, Eonso? Lá atrás. Corre lá, que o Tito vai correr. Ele chega em 1 segundo, porque ele é muito rápido. Bom dia a todos. Eu tô meio gripado aqui. Eu tenho uma dúvida. A aula hoje é Encontrando Jesus nas Escrituras. A gente tem que aceitar a Escritura como um todo, ou a gente pode entender que alguma parte é talvez ilustrativa e que aquilo de fato não aconteceu como está lá, ou a gente tem que entender sempre como verdade absoluta. Vou te dar um exemplo prático. Eu, Gustavo, não acredito na história da Arca de Noé. Assim, eu não acredito. Eu acho uma ilustração que foi contada. Assim como Adão e Eva, historicamente, o contexto histórico das datas, eu acho que não bate muito, assim. Mas, por exemplo, Jesus, eu entendo assim que aquilo ali poderia ser uma ilustração para conter o povo no deserto. Tava ali, né, os mandamentos ali que mandou, tal. A gente tem que aceitar tudo, ou a gente pode tentar entender que algumas coisas são ilustrativas e outras são verdades históricas? Tá. Eu vou responder com calma essa, tá bom? Que é importante. Desculpa fazer uma pergunta controlar desse jeito, porque às vezes até choca alguém, né? Gustavo, Pode fazer, seja direto. Assim, eu não acredito que todos os animais couberam dentro da Arca de Noé. Para mim isso é tipo um mito grego, assim. Entendi. Tá. Foi na réplica? Tá bom, irmãos. Seguinte. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Certo? Por que a gente crê isso? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, até as partes, né, a gente precisa definir isso a princípio. Até as partes que soam menos prováveis, né, até isso também é a palavra de Deus. Nem toda a palavra de Deus deve ser lida da mesma forma. Por exemplo, existem partes poéticas na Escritura, né? Então, por exemplo, você comentou como uma ilustração. Existem sim partes das Escrituras que devem ser tomadas como ilustrações. Por exemplo, parábola do filho pródigo. Alguém tem dúvida de que aquilo é uma ilustração? Não. Jesus vai contar, ele conta uma parábola. Ou então você tem contextos simbólicos, como cantares, né? A gente não precisa que necessariamente a Sulamita, cada personagem ali tenha existido, porque é um poema, né? Então eu preciso entender, porque tem vários gêneros textuais na Escritura. Tem parte que é poesia, tem parte que é a profecia. As profecias são em geral escritas de forma poética, inclusive em estrutura poética. Dependendo da Bíblia que você pega, a profecia vai estar em estrutura poética. Apocalipse. O diabo é um dragão de verdade? Não, é uma imagem. Certo? Porque Apocalipse é poético. Então, para que a gente consiga entender como é que a gente lê, por exemplo, os relatos de Gênesis, eu precisaria me perguntar se naquele relato existia algo no relato em si que me leve a lê-lo de forma metafórica, de forma, né, que seja uma ilustração. Isso aqui é poético? O que no texto me leva a entender que o relato da Arca de Noé, por exemplo, é uma poesia, por exemplo? Ou então, que se não é uma poesia, tem alguma característica ali que me leva a entender que aquilo é só uma imagem? E aí, Gustavo, o problema é que depois o relato da Arca de Noé, por exemplo, ele é utilizado no Novo Testamento para falar de um ponto da história da humanidade de recomeço. Então, o que precisa ser literal ali? Precisaria, antes da gente ir para o texto, todo mundo precisa ter morrido.
certo? Todo mundo que existia. De fato, tem que ter tido uma grande destruição, conforme é descrito no Novo Testamento depois. Eu não estou aqui com as passagens específicas, né? Mas vou ficar devendo as passagens, porque eu estou falando de memória. Ou então o fato de que Adão e Eva, poxa, lá no Novo Testamento, em Atos, vai dizer que Deus de um fez todos. Então a Bíblia interpreta a Bíblia para a gente de uma forma que não nos permite interpretar Gênesis e esses textos que você mencionou, que são os mais desafiados, Adão e Eva, Arca de Noé, Torre de Babel, etc., como poesias. A Bíblia trata Adão como uma pessoa histórica, né? Então o Novo Testamento trata Adão como uma pessoa histórica. Adão está na genealogia de Jesus. Então, assim, você traça a genealogia até se chegar nesse homem chamado Adão. Então, por isso, não tem nada no texto bíblico em si que me faça entender que o texto bíblico seja simbólico nesses lugares. Aí você diz, tá, mas os meus critérios da modernidade não me permitem entender que isso aqui aconteceu de verdade. E aí eu diria para você que você está trocando a ordem, não o você geral, né? Se alguém disser isso, o que essa pessoa estaria fazendo? Você está chegando nas Escrituras com as suas crenças sobre a realidade já estabelecidas antes de ler as Escrituras. Então, se eu creio que nada sobrenatural pode acontecer, eu não vou crer na ressurreição de Cristo, por exemplo. Porque aí se você for analisar a ressurreição de Cristo, inclusive, tem um debate histórico, né, sobre a ressurreição de Cristo. Onde é que foi parar o corpo de Jesus? Qual é a explicação para o início do cristianismo se de fato Jesus não ressuscitou? Tem várias perguntas. Deixa eu terminar aqui. Eu não vou poder passar de novo a palavra, porque eu preciso encerrar. Tá bom? Mas depois aqui a gente continua conversando, pode ser? Mas eu vou terminar e a gente ora e depois eu e você, a gente continua batendo papo. Mas quando eu encaro a ressurreição, por exemplo, os historiadores ficam assim, como é que a gente explica o início do cristianismo sem a ressurreição? Como é que a gente explica que os apóstolos viram Jesus sem a ressurreição? Uma hora a pessoa vai ter que falar, olha, eu não acredito que Jesus ressuscitou porque pessoas não ressuscitam dos mortos. Certo? O que é isso aí? É um pressuposto moderno a respeito da realidade. Coisas sobrenaturais não podem acontecer. Deus não inverte a ordem natural das coisas. E aí, se eu estou falando que eles falariam, né? Então, se eu trago as coisas desse jeito, eu vou falar, a ressurreição não aconteceu. Por quê? Porque ressurreições não acontecem. Então, isso é um exemplo de como é que eu traria pressupostos modernos para o texto. Aí, se eu vou para o relato de Gênesis, e eu falo, né, que, por exemplo, é impossível que a terra inteira seja coberta de água. Né? Tem esse argumento. É impossível que a terra inteira seja coberta de água. Por quê? Porque não teria água suficiente, porque... Tá, irmão, mas a gente está incluindo aqui a possibilidade do sobrenatural ou não? Entendeu? Se a gente está incluindo a possibilidade do sobrenatural, eu posso crer em tudo que está escrito lá. Mas qual que é a explicação? Não tem, não sei. É sobrenatural. É milagre. Se Deus conseguiu criar tudo do nada, toda a terra, ele pode criar água do nada? Ele pode criar água e colocar na terra, depois tirar a água e faz ela sumir. Eu não sei, eu não estou falando que foi isso que aconteceu, só estou dizendo o seguinte, que eu leio as Escrituras e eu preciso submeter os meus pressupostos a respeito da realidade, do que aconteceu ou não aconteceu, eu preciso submeter isso à palavra de Deus. Ela que vai me dizer o que acontece, o que não acontece, e eu preciso ler com calma para eu entender se a palavra de Deus exige mesmo de mim ou não que a Arca de Noé seja literal. Ela exige? Bem, a gente precisa discutir isso no texto bíblico. Eu entendo que sim. Tá bom? Teria que ter, para a gente entender do jeito que você está falando, a gente teria que ter um elemento no texto bíblico que me motivasse a ler aquilo de uma forma poética. Vocês entenderam sobre isso? Então, existem lugares que têm imagens? Existem. Eu só não creio que esse é um deles. Tá bom? Vamos orar? Para a gente encerrar a aula de hoje. Nosso Deus, agradecemos pela Tua Santa Escritura.
Agradecemos porque o Senhor nos deu essa palavra que falou com tantos povos, por todos os tempos, todas as épocas. Continua falando conosco hoje. Agradecemos porque o Teu Espírito aplica essas palavras ao nosso coração e porque o Senhor transforma as nossas vidas com essa palavra. E te pedimos para que durante a semana, durante os nossos dias, Senhor, que os textos lidos, as pregações e a palavra de Deus que vem até nós não escape das nossas mentes, mas que permaneça ali criando frutos, Senhor, criando mudança de vida e que o Senhor nos faça cada vez mais a Tua imagem, porque é isso que a gente quer com todas as nossas práticas espirituais, nossos hábitos. A gente quer encontrar o Senhor e ser mais como o Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.